Graça e a paz, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema que, sabe, vai um pouco na contramão de quase tudo que vemos por aí. É verdade. Vivemos numa era de performance, de imagem, de mostrar sempre a nossa melhor versão, e isso inclui a vida espiritual. Mas a pergunta que fica é: o que realmente chama a atenção de Deus por trás de tudo isso? Essa é a pergunta de ouro, né? E para explorar isso, a nossa fonte hoje é uma ministração do pastor Elton Mello, lá da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. O título é O Coração que Deus Aprecia. Um ótimo título. E o que eu acho fascinante é que a análise toda se concentra em um único versículo. Um só. Isaías capítulo 66, verso 2. É quase como um raio-x espiritual, sabe? Mostra o que Deus de fato procura. E o contraste com o que a gente geralmente oferece é gritante. Um versículo para desvendar um mistério desses. E olha, para quem quiser ir mais fundo depois da nossa conversa, vale o lembrete: todos os esboços de ministrações, os estudos do pastor Elton Mello estão disponíveis no site alcancevitória.com. Um recurso muito rico. Com certeza. Certo, então, vamos lá. Para a gente poder entender a resposta de Deus nesse versículo, a ministração diz que primeiro a gente precisa entender o cenário. Qual era o problema que Deus estava abordando ali em Isaías? O contexto é tudo. O texto da ministração explica que o livro de Isaías está chegando no seu clímax, no seu final. E Deus está fazendo uma distinção muito, muito clara entre o que a gente pode chamar de religião de performance e adoração de essência. Gostei dos termos. Pois é. O povo de Israel, naquela época, estava cumprindo os rituais. Os sacrifícios eram feitos, o templo funcionava. A aparência era de uma grande religiosidade. O checklist religioso estava todo em dia, então. Exatamente, tudo marcado. Mas o coração estava a quilômetros de distância. E é nesse ponto que Deus faz uma declaração que, para a época, era quase chocante. Ele diz: "O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós?" Nossa. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês acham que eu estou impressionado com esses templos de pedra? Que eu preciso dessas cerimônias? É uma quebra de paradigma. Deus não cabe em rituais. Ele não busca um show. Ele procura algo muito mais profundo, interno. E a ponte que a ministração faz para os nossos dias é imediata. E, para ser sincera, até um pouco desconfortável, né? Totalmente. A gente trocou o templo de Petra pelo palco digital, pelas redes sociais, onde a performance da fé muitas vezes é mais valorizada que a prática silenciosa dela. A mensagem é que Deus continua olhando para o mesmo lugar, o coração. E é aí que o versículo revela as 3 características que capturam o olhar de Deus. E não são feitos grandiosos, nem talentos espetaculares. São 3 qualidades internas quase secretas. A primeira delas é a humildade. Aqui já temos um primeiro choque cultural. A primeira coisa que atrai a Deus é algo que o nosso mundo interpreta como fraqueza. O texto diz: "Mas eis para quem olharei, para o humilde." Como que a ministração define essa humildade? Não é só ser modesto, imagino. De jeito nenhum. A análise vai na raiz da palavra hebraica que carrega a ideia de aflito, de pobre, de alguém que reconhece sua total carência. Um coração humilde, segundo a fonte, tem 4 marcas bem claras. Primeiro, ele reconhece que depende inteiramente de Deus. Não é uma dependência só para a hora do aperto. É existencial. Exato. O que já nos leva à segunda marca: não viver baseado na autossuficiência. Sabe quando a gente tenta montar um móvel sem olhar o manual? A gente acha que entendeu a lógica e 2 horas depois está ali com parafuso sobrando e tudo torto. Uma analogia perfeita. A autossuficiência espiritual é mais ou menos isso. Uma confiança teimosa na nossa própria capacidade que quase sempre nos deixa frustrados. Faz todo sentido. E as outras 2 marcas? A terceira é uma consequência. A pessoa humilde sabe que suas conquistas vêm do Senhor. Então, no lugar do orgulho, existe uma gratidão constante. E por último, e talvez o mais importante, é que um coração humilde permanece ensinável. Ele não acha que já sabe de tudo.
Está sempre aberto, né? Para aprender, para ser corrigido. Isso. A soberba fecha a gente para o novo. A humildade é a porta de entrada para a sabedoria. É muito poderoso. E a ministração contrasta isso com a cultura do eu posso, eu faço, eu sei, que domina tudo hoje. Mas me pergunto, como que a gente concilia essa humildade radical com as exigências do mundo? No trabalho, por exemplo, a gente é incentivado a promover nossas habilidades. Existe aí uma tensão. Essa é a questão central. E a análise dá uma pista. A humildade bíblica não é baixa autoestima. Não é esconder talentos. Pelo contrário, é uma questão de atribuição. A pessoa humilde pode ser muito competente, mas a confiança dela não está em si mesma. Está na fonte da sua capacidade. Na fonte. Entendi. A oração prática que a ministração sugere resume tudo. Senhor, sem ti nada posso fazer. Não é eu não posso fazer nada. É sem ti eu não posso. A diferença é sutil, mas muda tudo. A humildade não te esvazia, ela te conecta a uma fonte inesgotável. Entendi. Então a humildade é a postura, é o reconhecimento de quem somos e de quem Deus é. Mas, se a gente é dependente, isso quer dizer que a gente é falho. E é inevitável errar, o que nos leva de forma bem natural para a segunda característica. Exatamente. Se a humildade é a nossa postura diante da grandeza de Deus, a contrição é a nossa postura diante da nossa própria pequenez e dos nossos erros. O versículo continua, e contrito de espírito. E aqui, a análise faz uma distinção que a gente muitas vezes perde. Contrição não é o mesmo que culpa. Essa é uma distinção muito importante. Tanta gente vive com um sentimento de culpa crônica, uma vergonha que paralisa. Como a fonte diferencia isso de um espírito contrito? A culpa e o remorso são focados em nós. Como eu pude fazer isso? Eu sou horrível. É um ciclo de autoflagelação, sabe? A contrição ou o quebrantamento genuíno é diferente. É sentir o peso do erro, sim, mas o foco muda de quão ruim eu sou para quão santo Deus é e como meu ato ofendeu essa santidade. Ah, entendi a mudança de foco. É uma tristeza que leva ao arrependimento, que busca a restauração, não uma que leva ao desespero. Lá em Isaías, o povo trazia sacrifícios para cobrir o pecado, mas sem essa dor genuína no coração. Era uma transação, não uma transformação. É a diferença entre dizer desculpe por ter sido pego e desculpe por ter te machucado. É a primeira sobre evitar a consequência. A segunda é sobre restaurar o relacionamento. Perfeito. Contrição é sobre o relacionamento. A fonte descreve como um estado de autenticidade radical diante de Deus. É parar de dar desculpas, parar de culpar os outros, de colocar máscaras. É chegar e dizer, sou eu. Com essas falhas, eu preciso de ajuda, preciso de cura. É um chamado à vulnerabilidade. Exatamente. E esse tipo de coração, segundo a mensagem, Deus nunca rejeita. Ele se inclina para ouvir. O que nos leva à terceira e última característica que a ministração destaca como um sinal de maturidade. Depois de um coração humilde e de um espírito contrito, o verso termina com "e que treme da minha palavra". Essa palavra tremer é muito forte. Só como medo? Sim, e é uma imagem poderosa que precisa ser bem entendida. A análise esclarece que não se trata de um medo que paralisa, como o medo de um tirano. Para a gente entender a força da metáfora, vamos voltar para a época. Imagina um cidadão comum sendo chamado à presença de um rei poderoso, um monarca com poder de vida e morte. A pessoa se aproximaria com um temor reverente, um tremor físico, pesando cada palavra. Exato. A palavra do rei era lei absoluta. Desrespeitar podia custar a vida. O texto usa essa realidade para descrever uma realidade espiritual. Tremer da palavra de Deus significa tratá-la com essa mesma seriedade, esse mesmo respeito absoluto. Significa entender que não são só sugestões ou bons conselhos. Isso. São a palavra do Criador do Universo. Implica uma submissão voluntária. E o mais importante, uma obediência prática. O povo nos dias de Isaías ouvia a lei, conhecia os mandamentos, mas tratava com descaso. Era um conhecimento que não se traduzia em vida.
E, de novo, a conexão com o nosso tempo é direta e desafiadora. A gente vive na era da opinião, onde a minha verdade muitas vezes tem mais peso que uma verdade objetiva. Como que essa atitude de tremer diante da palavra se manifesta na prática hoje? A análise sugere 3 manifestações claras. Primeiro, valorizar a Bíblia acima da opinião humana, seja a nossa ou a da cultura. Segundo, uma disposição para obedecer mesmo quando é difícil, quando vai contra as nossas vontades. Mesmo quando é impopular. Principalmente. E terceiro, e mais profundamente, permitir que essa palavra molde o nosso caráter de dentro para fora. Não é sobre seguir uma lista de regras, mas sobre deixar que a palavra nos leia, nos confronte e nos mude. Interessante como as 3 características se conectam, né? A humildade nos torna ensináveis, a contrição nos mantém autênticos quando a gente falha, e o temor à palavra nos dá um guia seguro. Parece um ciclo virtuoso. Exatamente isso. Não são 3 itens numa lista. São facetas de um mesmo coração. A ministração conclui essa parte com 3 frases muito fortes. Quem treme diante da palavra, cresce. Quem treme diante da palavra, não se desvia. Quem treme diante da palavra, anda em vitória. Puxa, é uma promessa de estabilidade num mundo que parece cada vez mais instável? Ok, então vamos juntar tudo isso. A gente tem a humildade, a contrição e a reverência à palavra. Qual é a grande mensagem que emerge quando olhamos para o quadro completo? O que significa, no final, ter o olhar de Deus sobre nós? A conclusão da ministração é que Isaías 66:2 não é só uma descrição de uma pessoa ideal, é uma convocação. É um convite para a gente sair da superfície religiosa e cultivar essa profundidade de caráter. O ponto central é a promessa na frase "Eis para quem olharei". Essa frase é a chave. É a chave. Quando alguém vive com esse tipo de coração, atrai a atenção de Deus. E o sermão argumenta que, quando o olhar de Deus repousa sobre alguém, tudo muda. Não é uma atenção passiva de um observador, é uma atenção ativa, que traz graça, favor, direção. Onde esse coração existe, portas se abrem e o avivamento pode nascer. Então, o que atrai o poder de Deus não é o nosso poder, mas o reconhecimento da nossa falta dele. Não é nossa perfeição, mas nossa honestidade sobre nossa imperfeição. É uma inversão completa da lógica do mundo. Uma inversão total. E é por isso que a aplicação prática sugerida é tão simples e tão profunda. O desafio de começar cada dia com a oração: Senhor, sem ti nada posso fazer. Essa pequena frase realinha o coração para tudo isso que a gente conversou. Reconhece a dependência, admite a possibilidade de falha e se submete a uma guia maior. Tudo em uma frase. Exatamente. Fica muito claro que a grande lição desta ministração é o foco de Deus no nosso interior, na essência, muito além de qualquer performance externa. É um convite à introspecção, à transformação genuína. E a pergunta final que a ministração deixa no ar é justamente essa: como está o seu coração? Pois é. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir, que vai até além do sermão. Se a gente pensar no nosso contexto cultural de hoje, qual dessas 3 áreas, humildade, no mundo de autopromoção, contrição, numa cultura que foge da responsabilidade, ou reverência à palavra, numa era de relativismo, qual delas representa o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade de crescimento para nós hoje? Uma excelente pergunta para se levar adiante. Até o nosso próximo podcast. Fique na paz do Senhor.